tinha um infiltrado no FBI. Nos Estados Unidos, não no Japão. O Whitey Bulger, sim. Não, lá está, tipo, o que o Scorsese fez foi pegar na ideia base do Infernal Affairs, passá-la para o Departed e adaptar a história do Whitey Bulger no Departed. O gajo basicamente adapta duas histórias num só filme. O que vem da China e o caso do Whitey Bulger, que é tipo, um mafioso, tal como tu vês Jack Nicholson ali, só com um nome diferente. Depois, para aí, em 2014, saiu um filme chamado Black Mass, com Johnny Depp, em que ele é que é o Whitey Bulger. Esse é tipo um biopic a sério desse mafioso. Quem é que é esse do Johnny Depp? É o Whitey Bulger. Não, de quem é que é? É de um realizador, já não me lembro, meu. Um realizador competente, mas que a sensação que tens ao ver o Black Mass e dizes, olha, este filme é fixe, isto nas mãos de Scorsese ia ser uma bomba. A cena é que o protagonista é mesmo, é mau demais. Sabes, tipo, e isso desagarrou-me um bocado ao filme, porque eu, por mais por piores... Efetivamente, meu... E era mesmo na vida real. Assim. E foi quando o gajo sufoca esgana aquela gaja, porque ela viu não sei o quê. Pois. Ei, mas a cena, eu tenho que dar crédito. O gajo era incrivelmente... era um gajo nojento, era monstruoso, é tipo... Ou é à minha maneira, ou my way ou the highway, o clássico. E o gajo andou fugido durante 30 e tal anos, foi caso com 80 e tal. Ganhou. Crime organizado, vários homicídios. Mas uma cena que eu curti aí nesse filme... Eu tinha visto um documentário sobre ele, por acaso. Uma cena que eu curti aí nesse filme... Olha, eu já estou a gravar, depois, quando mais não seja, posso usar como extra, caralho. Mas não está a gravar a imagem. Uma cena que eu curti nesse filme foi a viagem do amigo do Whitey Bulger, que ele escolheu apanhar prisão perpétua ou caralho só para não chivar o amigo que estava a cagar para ele, na verdade. E isso achei interessante. E o desempenho do gajo, esse gajo que faz amigo de Johnny Depp é daqueles momentos que aparece de vez em quando, mas que nunca vai ser um protagonista de filme nenhum mainstream. Não me lembro o nome dele. Não estou a ver bem qual é o que estás a referir. Se é aquele suit, gajo todo engravatadinho. Porque aqui eu tenho um elenco secundário bastante forte. Tenho o Kevin Bacon, tenho o Benedict Cumberbatch e tenho o Joel Edgerton. Se calhar é esse que estás a referir. Se calhar é esse. Que é alguém já... É a polícia? É o tal polícia infiltrado no FBI. É tipo mafioso. Ele é agente do FBI, mas está lá infiltrado pelo gajo. E está tipo a dar-lhe as dicas. Sempre que existe qualquer coisa, uma operação qualquer para apanhar o gajo. Lá o toquezinho e tal. Pronto, é a cena do Departed. Lá está. O Departed, como eu estava a dizer um bocado, foi dos meus filmes preferidos e talvez tenha sido, apesar do Scorsese ser uma pessoa que já é um realizador de renome há décadas, desde os anos 70, nunca vi o Casino, por acaso, é uma cena que me está a falhar, sendo eu um grande fã do Scorsese. O Casino é... Mas acho que foi o Departed porque para mim, e sei que já é muito tardio, mas foi o Departed que para mim me mostrou, este gajo é incrível, e depois... Lembrei-me que tinha visto o Goodfellas, mas quando eu vi o Goodfellas eu não sabia quem era o realizador, para mim era só um filme, independente de realizador ou não. Scorsese é um dos poucos realizadores que eu posso dizer que conheço desde puto, porque existem poucos realizadores, nomeadamente os de Hollywood, que quando eram apresentados na televisão, na RTP antigamente, quando só tínhamos os 4 canais, e era olha, sexta-feira à noite vai dar este filme, ou então quando estreava algum filme no cinema, era aquela cena que eles faziam questão de dizer um filme de Steven Spielberg, estava a pensar precisamente um filme de Martin Scorsese, um filme de Francis Ford Coppola, e aí é que fixavas, tipo, eu sempre ouvi o nome Martin Scorsese sem associar em específico a algum tipo. Depois mais tarde, claro, quando comecei a ganhar mais interesse por isto, pelo cinema, o Goodfellas, Raging Bull, Taxi Drivers, as referências máximas. O Casino falaste há pouco. O Casino é visto como o Goodfellas 2. Embora sejam tipo de cenas completamente diferentes no que toca a personagens, plot e tudo mais, mas tipo o Joe Pesci faz, eu apesar de nunca ter visto o Casino, tenho a ideia que ele faz dele nos 2 filmes. Aliás, no Casino ele ainda vai mais longe naquilo que é o lado psycho da personagem dele. A personagem dele no Goodfellas, tu ainda consegues. Dá-me lá bem mais longe, tipo quando o gajo mata o gajo, porque diz fuck you, whatever. Porque ele no Casino
não tens ali tanto por onde simpatizar com a personagem dele como até consegues ver no Goodfellas. Tu no Goodfellas consegues ver que o gajo tipo, é um avariado, é uma pessoa extremamente temperamental. Insegura. E, sim, mas leal, até certo ponto, lá está. Tipo, consegues gostar dele porque é um gajo engraçado, é um bom vivant. Tem o fator redentor, não é? Tem um redeeming quality. Mais ou menos. Mais ou menos. Se tu consegues gostar dele um bocadinho, que até tem... Consegues por causa da personalidade dele dentro daquilo que é o mundo da máfia. Não esquecer que aquilo é tudo uma cambada de criminosos e nós não é suposto gostarmos de nenhum deles. Mas ali, pronto, só aquela cena do funny how, isso é muito fixe. No casino ele vai mesmo full villain do swag e mesmo no acting dele, o gajo é muito mais psycho no casino. Mas dentro de toda a cena do Scorsese vale a pena, claro que sim, é um épico, 3 horas e tal, é muito semelhante na estrutura com o Goodfellas, só que tens a cena do apelo de Las Vegas, que lá está, cativa um bocadinho mais. O que é que tu achaste do... Foda-se, como é que se chama? O último filme do Scorsese, da Netflix. O Irishman? Sabes que eu quando vi esse filme, eu avisei a Graciete, porque não foi um filme que eu pus a dar. Eu avisei ao Kid, olha, vou ver um filme que demora uma semana, portanto... Hoje vou ver um filme. Mas eu comecei a ver e ela, luz apagadas, ela ligou o exaustor tipo 10 segundos e eu comecei a ver o filme novo. Yeah. Tipo, queria mesmo... Também não ia com uma hora, não é? Não ia com uma hora. Sim, mas querias sentir de absorver. Fui mesmo preparado porque... lá está, como eu estava a dizer há um bocado, é um realizador que eu prezo tanto que... há sempre, quando tu prezas um artista, seja ele realizador ou músico, sempre que eles lançam algo novo eu sinto um bocadinho nervoso por eles. Tipo, foda-se, espero que ele... Será que é desta que ele vai falhar? Pois, e então... Mas por exemplo, o Scorsese, eu considero que ele, no meu ponto de vista, já falhou aqui e ali porque ele gosta de... Mas também, foda-se, né? Ao longo de toda uma carreira, é normal, mas há falhanças em que tu notas que é um retrocesso e outros que é uma bola ao lado. Sim, mas normalmente são projetos, são filmes menos bons e projetos mais pessoais em que ele tenta fazer uma cena mais fora daquele que é a zona de conforto dele, que é o mundo da máfia, não é? E às vezes corre bem, outras vezes corre mal, tem um ou outro filme um bocadinho mais aborrecido, outro menos interessante, mas, por exemplo, neste século, desde que ele começou a fazer a cena dele com o DiCaprio, por exemplo, não tem falhado nada, mesmo quando fez o Hugo, que é um filme que é completamente anti-Scorsese, diz que é um filme de família, em que tem... Nunca vi aquilo que é uma animação. Não. Tem a ver com o relógio. A invenção de Hugo, sim. Aquilo é uma... Mas lá está, aquilo ao mesmo tempo tu vês Scorsese porque o Scorsese é um amante de cinema puro e o Hugo é uma homenagem àquilo que é o cinema clássico no início da sua aparição, no tempo dos Lumières, do preto e branco e do cinema mudo. Dirias tipo, da mesma forma como o Once Upon a Time in Hollywood é uma homenagem de Tarantino à indústria dos anos 60 de cinema. Sim. O Hugo é uma homenagem, mas à indústria dos anos 10. Sim, exatamente. Aliás, há uma personagem de Georges Méliès que fez o Trip to the Moon, que é considerado tipo, o primeiro filme a sério, apesar de ser uma curta, o primeiro filme a sério da história, por assim dizer, a atingir a notoriedade. Mas pronto, ele fez aquele filme basicamente para poder ter um filme feito por ele que possa mostrar aos netos, estás a ver? Em vez de mostrar pessoal a espetar facadas e a enterrar outras pessoas vivas, como é o caso dos ditos Goodfellas e Casino. Não é tão pesado. Mas pronto, mesmo assim consegues ver lá o cunho dele. Ele tem tipo um documentário que é chamado My Voyage to Italy. E é ele tipo a fazer uma viagem, uma retrospectiva de tudo aquilo que é o cinema clássico italiano. O gajo é mesmo alto fã de cinema, tal como o Tarantino. Só que o Tarantino parece mais approachable connosco porque é um fanboy e é o gajo que gosta das cenas de série B, pancada. E foi também da era em que eles existem, não é? Se calhar se fosse ao contrário, ia ser ao contrário. Exatamente. Ainda por acaso há pouco tempo vi um filme italiano chamado Leopardo, o Gato Pardo, do Chino Visconti, que é o filme favorito do Scorsese. E aquilo é... parece o padrinho da aristocracia italiana na passagem para o Estado Novo, lá basicamente a instalação da democracia. E o filme é da ditadura. Hã? A instalação da democracia ou da ditadura?
A democracia, aquilo é na viragem do século, acho que não estou em erro, do século XIX para o XX. Pois, pai, não conheço muito a história da Itália, mas. Eu também aí já não. Não, mas é mesmo assim, porque aquilo é focado numa zona de Itália da Sicília, em que existe agora a unificação da Itália como Exato. nós a conhecemos agora. Garibaldi. Yeah. E é aí que faz a passagem dos tempos. Então aquilo é um retrato sobre uma família. Passa-me as mortalhas, por favor. Por achar. Não sei. Trouxeste um papel. Não trouxeste um papel. Não, trouxe. Tenho aqui as minhas. Sim, era isso, por favor. Ok. E o gajo é alto fã do. Desse filme, do Gato Pardo, e consigo. Vendo consegue-se perceber porquê. Eu estava a ver aquilo e estava completamente fascinado em ver tipo os cenários, aquelas mansões enormes. Estamos a falar de um filme de 1960 e poucos. A grandiosidade daquela personagem, daqueles épicos de 3 horas. Muito, muito bom. Mas bom, vamos falar. Mas podes pôr aqui, se quiseres. É? Sim. Tu não queres aparecer a Tu fumar? estás- Não é fumar, não. Mas posso aparecer. Uma cara. Mas, olha, vamos continuar, que isto aqui dá para um episódio. Áudio só. Ok, mas vais ter que cortar, lá está. Claro. Ninguém gosta menos de cortes do que eu. Cada corte é para aí. Estava a dizer um bocado, é para 20 minutos. Começa depois tem que estar a encontrar onde é que é e depois. Tu está a falar, espera. Não. Opa, então podemos fazer assim, eu posso-te dar o toquezinho nos nomeados, que estão mais frescos, e falta um bocadinho de cada. Até te digo, este filme tem isto e isto, está nomeado para isto, só. Parece-me fixe. Mas a cena é que não. Eu sinto que tu achas que é mais difícil do que realmente é haver uma conversa sobre qualquer coisa. Não sei, não. É só porque. A pensar tipo no tema específico, lá está. E, para ser interessante também para quem ouve e vê. Mas, por exemplo, só esta conversa que estamos a ter agora, apesar de genérica, para mim já é interessante o suficiente para alguém que gosta de cinema ouvir. Okay. Porque da mesma forma, e para mim é esse o princípio por trás deste projeto, é da mesma forma como para mim é interessante ouvir quando o Neo fala de história, tu falas de filmes, ou tu falas de música e por aí fora, também pode ser interessante para outra pessoa qualquer. Sabes? Mas voltando à cena do cinema italiano, por acaso, no outro dia estava. Não sei se foi o dia de cinema há pouco tempo. Não estou nas redes sociais, estou em busca de material. Sim, à vontade. Não sei se foi o dia de cinema recentemente ou uma merda qualquer, mas sei que. Ou se calhar não foi nada, mas sei que na Antena 13 o pessoal estava a pedir aos ouvintes para mandarem mensagem a dizer os seus filmes preferidos. E muita gente disse. Muita gente. Algumas pessoas referiram o Cinema Paraíso, do Fellini. Não é do Fellini. Não é Fellini? É do Giuseppe Tornatore. Bom. Pronto, ok. Vês o carteiro de Pablo Neruda. Foda-se, se eu tivesse um querer ser milionário e fosse para ganhar e tivesse uma ajuda, eu ia-me armar em cagalhão e não ia usar a ajuda e ia dizer Fellini. Ia-me foder. Foi o que o Armando fez. Foi, porque ele não quis gastar as ajudas antes dos 500 euros, que é supostamente a fase das perguntas fáceis, não é? Guardar as ajudas para a frente, e arriscou, e era uma pergunta bastante tricky, que era qual destes seguidos prémios Carl Sagan não ganhou? E era o Pulitzer, era o Nobel, era whatever. E ele falhou. Mas é fixe o Cinema Paraíso. É lindíssimo, é outra homenagem ao cinema incrível e é um filme com um coração enorme. Espero que seja questão. Dá-me aí, passa-me o teu. Vale mesmo a pena. E porquê é que o. É mesmo sobre a magia do cinema, aquele filme. Ok. O Cinema Paraíso é um cinema em si, o sítio. Aquilo é passado numa pequena aldeia em Itália, que eu não me recordo qual, e eles não têm muito entretenimento, e aquilo é passado nos anos, vou dizer, 40, 50, não me recordo, e eles, tipo, ao domingo, toda a comunidade daquela aldeia vai ao Cinema Paraíso, que é do Alfredo, o mítico Alfredo, que é o velho Philippe Noiret. Acho que é assim que se chama também, estou aqui um bocado branca,
E pronto, aquilo é todo um ritual quase religioso. As pessoas, aquela cena antiga das pessoas se vestirem para altarem no seu melhor, para irem ao cinema e tal. E era o grande evento. E havia a história do miudito, o Toto, que era completamente apaixonado por cinema e gostava muito de ir para lá, ia para a cabine de projeção ao lado do Alfredo, eles tinham muito aquela cena, depois criam uma relação e depois já é fixe ouvir o Alfredo, Toto, essas coisas assim. Sim. E o miúdo começa a ficar apaixonado pelo cinema e há alguns romances míticos de Hollywood que vão lá parar. E depois também havia a questão da censura, em que os filmes tinham cortes nas alturas, nas cenas de beijos e tudo. E pronto, e depois aquilo é a história do Toto. E os filmes que passam no cinema Paris eram filmes italianos ou estadunidenses? Eram americanos. Okay. E na sua maioria, acho eu. Já vi o filme há demasiado tempo. E aquilo é contado do ponto de vista do Toto já em adulto. O gajo em adulto, está tipo, acho que um problema qualquer na relação dele, e ele faz uma viagem down memory lane para recordar os tempos em que era criança e os tempos em que conviveu com o Alfredo, pronto, aquela cena da perda da inocência, do coming of age. E o filme é mais bonito. É mesmo, não há outra palavra para definir o cinema para isso, a não ser... Tu tens um... Isso sei que isto é uma pergunta bem injusta que já te fizeram 50 vezes, mas eu por acaso não sei se já te fiz. Tens um filme preferido? Opa, tenho vários filmes favoritos, como é óbvio. Aquela cerveja é minha ou é tua? Isto é bem. Estou a aí. Ok. Yeah. Porque tens o filme favorito de infância, depois tens, se calhar, de uma fase adulta, outros filmes que te batem de forma diferente. Agora, se eu tiver que dizer é um bocado clichê, mas também é clichê por algum motivo. Eu já gosto do Pulp Fiction há muito tempo, porque vi o filme quando tinha pai de 12 anos ou o quê. E acho que é o filme que se tivesse que nomear um filme para ver o resto da minha vida era esse, porque sei lá, que eu preencho-me sempre. Sempre. Eu estou a fazer zapping, apanho o Pulp Fiction, já foste. Já tenho que ficar a ver. Colo imenso. E quando viste a primeira vez já curtiste foi? Curti bués. E não percebia metade do que estava a acontecer. Mas estava a adorar ver. Lembro perfeitamente. Tipo na RTP2, uma coisa assim do género. Lembro da minha antiga casa de ver esse filme e de delirar mesmo com a estética do filme, com as cenas em si, depois com o carisma todo dos atores, a banda sonora, tudo aquilo era muito cativante, mesmo não percebendo aquilo, mesmo para um puto. Olha, tu uma vez disseste uma cena que acho que é interessante de se abordar, que tu corrigir-me-ás se eu estiver a representar mal aquilo que tu disseste, mas que tipo o Tarantino, e quando disseste isto não estavas a retirar mérito nenhum ao Tarantino, mas que ele era o maior a modos que plagiador de todos os tempos. Estou a Não, é verdade. Eu acho que ele há de gostar de que lhe digam assim dessa forma, mas eu tive cuidado de dizer que quando disseste isso não foi para retirar valor nenhum a ele. Porque ele tem uma base de dados que aquilo é gritante. Se tu achas que eu tenho uma cena incrível, ele é, sei lá, 10 vezes mais, se calhar tu... Impossível. Não porque é? então tinha que estar sempre a ver filmes. E era o que ele fazia. Ele trabalhava num videoclube, ele não teve formação, tipo, basicamente ele era apaixonado pelos filmes e começou a fazer filmes usando todas as referências que tinha na memória dele de tudo o que ele viu. Por isso é que parece que é um plagiador, mas a verdade é que ele pega na ideia, base, e até pode manter ali a linha do plot, como vemos um bocadinho no Inglourious Basterds e no Django, que para todos os efeitos são remakes. São remakes porque já existe uma ideia prévia daquilo. Mas a história em si, suponho que não. Não, ele escreve... E é uma história excelente. É isso, porque ele escreve aquilo não tudo. É só na imagética que ganha. Sim. Ele escreve aquilo tudo de origem à maneira dele e mete aqueles diálogos incríveis pelo meio e depois dá uma abordagem diferente à história, torna-a muito mais épica, muito mais grandiosa, também na produção em si, e foge completamente ao material original. Lá está, porque tu vais a ver o Inglourious Basterds original e o que é que o Inglourious Basterds original tem? É um filme da Segunda Guerra Mundial, cheque. Tem um grupo que é conhecido como os Bastards, que vão combater os nazis, cheque. Todos eles são bons carismáticos à sua maneira, cheque. Mas depois
é um filme de guerra completamente padrão daquela época, em que é tipo good guys versus bad guys, America fuck yeah, e os nazis são todos uma merda. O que é uma verdade, mas pronto. É verdade, a narrativa não é tão rica no Inglourious Basterds como no Django. Acho que a história em si é mais... O Django original é uma simples cowboyada. É um gajo que é tipo uma personagem como a mítica do Clint Eastwood, que chama-se Django, e que anda a fazer cowboyadas e a dar tiros e tal, tem a sua historiazinha. E ao passo que a versão do Tarantino, ele muda tudo. Primeiro, a origem, porque o Jamie Foxx é preto e o Franco Nero é branco, logo o outro era um cowboy e o segundo era um escravo, que se libertou e tornou-se alguém. Logo tem esse cariz social logo todo ali imposto. E lá está, a estilização do filme é uma cena quase modernizada, apesar de ser um western. Ele usa banda sonora de hip-hop, Tupac principalmente. Lá está, e pega sempre em filmes de standards e é o que ele faz nos remakes. Por exemplo, o Kill Bill é um filme original dele, mas que aquilo, cena a cena, olha, esta cena foi buscá-la daquele filme, aquela cena foi buscá-la daquele filme, só que tudo junto ele consegue tornar aquilo muito mais fixe. E que eu saiba, e mais uma vez tu corrigir-me se eu estiver errado, ele assume isso 100%, tipo, não é... Ai não, pá, é uma coisa e portanto torna isso tudo fixe. Sim. E deixa de ser plágio e passa a ser homenagem. É isso, mas homagem é o que ele mais faz. Até dos extras que eu vejo dele, os extras dos DVDs, quando comprava as edições especiais. Tu vias isso, claro. Ele dizia sempre: opá, eu nesta cena tentei fazer uma cena assim, estilo mais. Há um ano no Pulp Fiction que ele diz: opá, eu aqui tipo, pensei, tipo, olha, Schwarzenegger fazia aqui esta cena assim. Estás a ver? Ele está sempre a trabalhar com referências. Então o Kill Bill é uma coisa ridícula, porque eu às vezes, na altura, tinha o hábito de ir ver a parte da trivia no IMDb e perceber um bocado cena a cena, e depois eu via tipo: olha, o eye patch da Daryl Hannah no Kill Bill era a Viper. Não sei, já me lembro. E isso é uma referência de um filme de série B de vingança, de baixo orçamento e violento, chamado They Call Her One Eye. E é um filme sueco de 1971, tipo, daqueles mesmo straight to video, e que ele viu e delirou com aquela cena, tipo, olha, vou usar esta cena no meu filme. Está a ver? Aquilo não foi ele que pensou na cena, tipo, simplesmente apanhou uma referência, o que era absolutamente brilhante, fazer essa estilização de coisas que ninguém conhece, torná-las mainstream e ao mesmo tempo super cool. E eu vi isso e eu tipo, tenho que ver este filme, porque eu olhei para essa cena do They Call Her One Eye e olhei tipo, para toda a conjuntura do filme, tipo, esta merda é brutal. E é boés agressiva, é tipo um filme de vingança de uma gaja que foi violada, tipo straightforward, a gaja foi violada e começou a treinar e virou toda badass, tinha ficado sem o olho nesse processo da violação e espancamento, e entra num rampage de vingança. Mas tu foste ver esse filme? Fui ver esse filme. Foda-se. E é mesmo fixe. Assim, já estavas um bocado enviesado, não é? Porque sabias que o Tarantino tinha curtido, mas mesmo pondo isso de parte, achas mesmo que é um filme fixe? Sim, mas atenção, o que eu estou a querer dizer também é que eu adoro o Tarantino, mas quando tenho que lhe dizer, Blá, tu gostaste deste filme, está tipo um bocado à pousa, mas pronto, ele tem o respeito todo para gostar do que quiser. Não gosto sempre de tudo o que ele gosta. Ele delirou com o Lone Ranger, disse que foi um dos melhores filmes do ano de 2013. Eu acho que não foi tão mau como as notas que teve. Mas não acho. Concordo, achei o entretenimento bastante porreirinho e aquilo foi. Aquilo tem para aí 5,5 ou 6 e eu dava para aí 7. Aí, pronto. 7 já me parece um. Mas está bem, justo. Mas foi completamente rasgado pelas críticas ao ponto de parecer mesmo um esterco máximo. Agora o Tarantino veio dizer que foi um dos melhores filmes do ano. Tipo, ok, estás a ser aqui um bocado fora até daquilo que é o próprio Tarantino. Aquilo é um blockbuster típico de Hollywood, mas ele tem essas cenas que é fixe porque não o torna pretencioso. E tu disseste um blockbuster típico de Hollywood? Às vezes torna, por um lado pode tornar, por outro não. Depende do que ele tiver a criticar, não é? Sim. Se ele tiver a criticar... É aqui. Thriller, They Call Her One Eye. É um filme sueco. Olha aqui. E repara na fatiota dela.
nos planos e tudo. Queria ver se encontrava aquela que ela tem o iPad. Porque ela muda de iPads. Tem aquela com a cruz da cena da enfermeira. Tal como no Kill Bill, que ela usa mais do que uma. Ok, eu lembro. Quando ela foi tentar matar a Mia. Certo. A Mia era do Pulp Fiction. Exatamente, uma tarde. Mas na verdade é ela na mesma. A Kido. Yeah. Mas na verdade é ela na mesma, porque no Pulp Fiction a Mia Wallace. Há essa cena da conexão. Ela diz que. Pá, e eu acho isso muito fixe e eu tento fazer um bocado isso com os meus próprios livros. Tento deixar pozinhos que dê para eu recuperar depois. Pá, não exatamente, porque há coisas nos filmes de Tarantino e destes personagens que são interfilmes que são muito parecidas, mas depois há ali uma cena que é um bocado diferente demais. Portanto, tinha que haver um planeamento mesmo extremo para encaixar. Sim, até porque ele faz essas referências ao ponto do pessoal associar tudo e mais a alguma coisa e criar um Tarantino Universe como se fosse da Marvel ou uma coisa assim do género. Em que isto é uma referência direta, isto passa-se no mesmo mundo. Em alguns aspectos consegues encaixar, tipo Cães Danados acontecer no mesmo mundo do Pulp Fiction faz algum sentido. Se bem que repetem-se alguns atores nos dois filmes. Mas ok. Mas supostamente a personagem do... Isso seria o mínimo. A personagem do Mr. Blonde, do Cães Danados, estás-te a recordar? O Mr. Blonde é o Michael Madsen, aquele gajo, aquele mais psycho que tortura o polícia. Eu sei, precisamente. O gajo corta a orelha, o gajo. Exatamente, supostamente esse... Para mim, das cenas mais, desculpa interromper-te, mas uma das cenas mais cómicas de sempre, porque parece que nem é suposto ser assim tão cómico, quando ele corta a orelha ao gajo e depois pega na orelha e diz: oh, foda-se, essa merda brilhante. Eu tenho a ideia que isso foi improvisado por ele. Não tenho certeza. Parece o tipo de cena que pode ser improvisado. E supostamente a personagem dele é irmão da personagem do John Travolta no Pulp Fiction. Porque são os dois Vega. Ele é o Vic Vega, a.k.a. Mr. Blonde, e o Travolta no Pulp Fiction é o Vincent Vega. Estás a ver? E a teoria é que eles são irmãos. Olha, uma cena um bocado diferente, mas eu por acaso pensei em perguntar-te isto, a gravar ou não. Porque eu tropecei outra vez tropecei outra vez nesta informação. Pela segunda vez, isto é. Eu já tinha ouvido falar nisto e esta semana que passou ouvi falar outra vez. Não preocupes. Que foi quando aquilo que o Scorsese disse acerca dos filmes da Marvel, que não era cinema. Tu sabes o que é que eu estou a falar? Sim. Ele acha que é o parque de diversões. Exatamente, é essa. E tu achas que faz sentido? Achas que pode-se encontrar cinema? Acho que faz sentido o que ele está a dizer e percebe, mas eu concordo. Os princípios todos de cinema estão aplicados nos filmes da Marvel. Tem o seu próprio mundo, tem a sua própria fórmula e os filmes são um bocadinho feitos em linha de montagem, tirando um ou outro em que eles tentam ser mais criativos e vão buscar de facto um realizador que seja criativo. Quando dizes feitos em linha de montagem, quer dizer o quê? Quer dizer que a estrutura dos filmes são sempre igual no tratamento das personagens, na forma como são feitos. Tens o Rise and Fall of the Hero, depois, e é só mais um para encher o universo da Marvel, em que são realizadores que são contratados porque são bons realizadores, competentes, mas é para fazer o filme como os produtores. Houve algum que fez vários? Houve. O realizador... Aquele ator do Iron Man. O Jon Favreau. Jon Favreau, yeah. Ele fez os dois primeiros Iron Mans. E depois foi os irmãos Russo, os criadores de Arrested Development, que é uma cena engraçada. Os criadores de Arrested Development fizeram o primeiro Captain America, o segundo Captain America, o Captain America Winter Soldier, e aquilo deu ali uma viragem na forma como os filmes da Marvel estavam a ser feitos e foi um autêntico kick-ass movie. Como action movie de super-heróis. Mas deu uma viragem porquê? Porque teve uma bilheteira incrível? Não, na abordagem ao filme. O filme é de facto bom e não é tão... O primeiro Capitão América? Não, o segundo Capitão América. Mas eles só pegaram no segundo. Lá está. Era isso que eu estava a dizer, porque esses realizadores competentes, basicamente os produtores têm o filme delineado, olha, o filme é assim, assado, e acabou, filma. E pronto, e é isso, é quase assim em linha de montagem. Os filmes são todos muito parecidos, só que o herói é diferente. Mais um videógrafo do que um realizador, se calhar, não é? Podes dizer isso, mas obviamente que eles têm o seu mérito. Mas depois, quando eles decidem, por exemplo, dentro da Marvel, tens o Thor. Os dois primeiros filmes são bastante aborrecidos, porque aquilo leva-se muito a sério, a cena toda do deus, do trovão. Aquilo que o Anthony Hopkins é uma espécie de deus. É
o pai Senti do um Thor. bocado de vergonha pelo Anthony Hopkins. Eu não consegui acabar o Thor. Mas senti um bocado de vergonha por ele naquele papel. São um bocado aborrecidos, porque apesar de ter alguns momentos cómicos engraçados, mas tem o vilão muito genérico e aquilo. O vilão é o irmão dele, o Sim, Tom. sim, Tom Hiddleston. Yeah. Sim, mas é o irmão, mas ao mesmo tempo é o vilão, mas ao mesmo tempo não é. Porque há ali aquela cena de vai, não vai, do gajo ser tricky e ser irmão, não é batalha completamente aberta entre eles, até o primeiro filme do Avengers. Não, mas isto só para dizer o que é. Os dois primeiros Thors não são grandes filmes, são filmes de super-heróis em que tu vês e está-se bem, arruma para o lado. E é mais igual a muitos outros. Depois no terceiro eles foram buscar o Taika Waititi, o neozelandês que trabalha com os Flight of the Conchords, não sei se estás a ver quem é, que fez Eu conheço Flight of the Conchords, fez- é um deles. Não. É um ator. É um gajo que fez, O Ruivo. que criou a série do Flight of the Conchords com eles. É o Ruivo. Não, não é Ruivo. Então não sei quem é. Mas pronto, que ele fez recentemente o Jojo Rabbit, o Taika Waititi, e ele tem filmes na Nova Zelândia. Fez como ator? Não, realizador. Ok. E ele tem filmes na Nova Zelândia super criativos e são comédias mesmo com um coração incrível, boas engraçados e originais, e ele tem um mundo cómico muito próprio. O sentido do humor dele é incrível. E então no terceiro Thor, o Ragnarok, foram buscar esse gajo. E o filme deu uma volta completa àquilo que foram os outros dois Thors, na abordagem, no próprio sentido cómico, na estética. Mas não queria uma noção de descontinuidade? Não queria, porque os atores são os mesmos e o que está para trás, apesar de ter sido feito de uma forma diferente, continua tudo na mesma linha narrativa. Aquilo não interfere nada. É uma sequela na mesma. Mas sabes o que quer dizer? Tipo, se tens dois com um estilo muito semelhante, de repente, pau! Certo. Mas acho que é uma boa viragem, porque, Ok. porque fica muito aborrecido. Por isso é que às vezes é fixe mudar o realizador nas sagas, para elas não ficarem muito, porque eles não têm muito mais para dar, porque o método de abordagem deles é aquilo. Por isso é que, sei lá, os Transformers, aquilo chegou a um ponto em que, amigo, tipo, caga nisso, meu, porque os filmes são todos iguais, meu, isto é uma seca fodida, tu fazes os filmes sempre da mesma maneira. E acho que é um bocado por aí. Então o gajo no terceiro virou completamente E o Thor passou a ser fixe, basicamente. Fez alterações da banda sonora, na própria, os próprios diálogos, porque lá está, o Thor agora era um gajo muito mais lighten up, muito mais tranquilo e muito mais cool do que aquela postura toda gaudy, e que no primeiro filme até funciona um bocado de forma engraçada, porque ele tem uma postura em que chega tipo a uma pequena cidade do Texas e está lá I am Thor, son of Odin, e bebe não sei o quê, e gosta bastante daquilo e pede outro e parte a caneca, another! Estás a ver? Tipo aquela cena toda a viking. Mas só funciona a espaços. E no terceiro o filme é muito mais cool, muito mais fluido. Tem banda sonora de rock and roll, não é tudo aquela cena toda épica. É tipo Led Zeppelin e por aí fora. Mas uma das cenas que o Scorsese disse nessa afirmação foi que, opá, eu espero não estar a parafrasear mal, mas que não chega a pôr o espectador numa posição desconfortável. E tu confundes que o Scorsese é ser desconfortável muitas vezes. Eu suponho que ele não gosta de cómics, não sei, porque isso, lá está, se tu gostares de cómics é inevitável gostares do universo da Marvel. E eu quando estou a ver aquilo, principalmente o último, o Endgame, eu estava tipo bués de excited. Toda a gente diz que é incrível. Eu curti bué. Já falamos disso. Só que parece-me um investimento do caralho ver 10 filmes. Ai, 10. É mais? Ai, 10. Pois, parece um alto investimento só para ter ali o... Vale a pena O mesmo. investimento vale a pena se tu... Porque cada um deles é espetacular. Já disseste que os primeiros dois Thors não são mesmo. Não, aquilo... São todos watchables, são todos engraçaditos, não há nenhum que seja mesmo uma esterqueira máxima, nada disso. Só que eu só vejo para aí 3 filmes por semana. Só que tem alguns que... É um compromisso para meses. Eu percebo. E tu disseste 10, mas já devem ser para aí 22. Foda-se. Porque já Também sei, no domingo o gajo dei para logo 3 ou 4. porque aquilo começou tipo em 2008 e eles começaram um ritmo de 2 por ano. Porque saiu o Iron Man, depois saiu o Hulk, depois saiu o Iron Man 2, e o Thor, e o Capitão América, e o Avengers, depois o Iron Man 3, e mais um Thor 2, estás a ver? Fizeram o Capitão América 2, depois veio o Homem-Formiga, o Doctor Strange, o Black Panther, o Guardians of the Galaxy, o Spider-Man, a Captain Marvel, e pelo meio iam fazendo mais filmes do Avengers. Olha, falando do Black Panther, eu não estou a falar nisto na ótica de fazermos um episódio sobre Oscars, acho que era algo que eu diria de qualquer maneira,
porque fiquei a pensar nisto. Eu vi o Ma Rainey's Black Bottom e quando eu soube que o Chadwick Boseman estava nomeado para o Oscar e que aparentemente é um dos favoritos, eu pensei, será que é só porque o gajo já morreu e eles querem fazer um tributo? Mas eu achei que o gajo foi mesmo excelente. E eu nunca vi o Black Panther, mas vi um policial em que ele é um detetive, não me lembro do nome. Não sei quantas potos. Exatamente. Do vi. 21 Bridges, acho que é isso. Talvez. Acho que são os pontos à volta da manete. Pá, é assim, é um filme razoável. Ok. Não é um filmezinho da ação do Bigo, não é? Sim, mas ele faz ali um personagem. Aquele filme de domingo, mas o que dá às 6, 7 da tarde. Boa definição. E o gajo faz assim um papel. É um papel que não lhe é exigido muito com aquele papel. Sim. É-lhe exigido algum mistério. E ele consegue fazer passar esse mistério. Então depois, a minha ideia dele, e não sei qual é a personalidade do papel que ele representa no Black Panther, mas a minha ideia dele era de alguém assim, e depois no Ma Rainey's Black Bottom não tem nada a ver. E achei realmente muito fixe. Ele no Black Panther nem é tanto o acting dele, para mim. O acting dele é bom, é seguro, é carismático, mas eu acho que é mais o que ele representa, não só a personagem dele, mas cá para fora. Culturalmente. Exatamente. E é por isso é que ficou uma cena e um carisma enorme à volta dele, porque o acting em si não é melhor que daquilo que ele faz no Ma Rainey's Black Bottom. Isto já podia ser material de gravação. Vou ligar. Mas espera aí, vamos pausar o chá. Diz? Pausamos o chá. Isto não está a ser filmado, o chá. Não está. Calma. Então, olha, só vou aqui abrir uma página com os nomeados, que é para não me esquecer de nenhum. Ora bem. Display, onde está o display? Tenho bateria. Vou pôr a bateria nova só para ter a certeza. Está aqui. Sabes quando estás com a moca e tens de procurar alguma merda? Só puta, do pior. Mas eu agora estou muito melhor. Eles antes. Porque eu acho que já não apanho aquelas mocas assim. Pois, eu achava que estava melhor, mas recentemente tive uma que me fez pensar, tipo, se calhar devias ficar de castigo e não fumar durante uns tempos. E ficaste? Estou à espera de uma situação para saber o nível do meu castigo. Para já, estou de castigo suspenso e a erva que eu tiver é a erva que eu fumo. Quando acabar, fodeu-se. Okay. Não compro mais até ter o resultado da Vorten na reparação dos meus AirPods Pro, que me custaram 240 € em agosto. E eu mandei para a garantia para arranjar, porque eu estou a dar a volta. Porque o fone esquerdo deixou de funcionar tão bem. Eu estava a dar um ruído estranho, tipo, e o volume era mais baixo e não deixava fazer o noise cancelling. No entanto, era reconhecido na mesma, dava na mesma e dava para carregar a bateria e tudo. Isto porquê? Porque eu cheguei a casa com uma moca jeitosa. Já estou a ver onde é que se vai dar. E deixas cair a água, caralho. Ou caralho. E deito-me na cama, portátil, ver uma sériezinha, meto os fones, sem fios, não é? E adormeci, como acontece imensas vezes, e às vezes acordo, os fones estão no ouvido na mesma, tranquilo, às vezes estão caídos lá na cama, entre as almofadas, uma ou outra vez no chão, nada especial. Até que eu dou por mim, sei lá, pai, 9 da manhã, caralho, a dormir, e acordo, tipo assim, meio estressado, tipo, what the fuck, man? E apercebo-me que tenho o fone esquerdo, que avariou, dentro da boca. Dentro da boca? E estava, tipo, assim, como se fosse um reboçado, caralho. E eu fui, what the fuck? Tirei aquela merda toda besuntada, em baba, tudo babado. Limpei aquela merda, sequei o caralho, meti logo
E isto ainda estou mocado. Meti logo ali nos ouvidos outra vez. E. Mete para dentro. Ok. E pronto, estava a funcionar mal. Fiquei fodido comigo próprio. Mas o que é que isso tem a ver com Moca? Depois contas, vamos fazer o episódio de sessão Não, íntima. já estou a terminar, a cena é. Porquê que eu meti o fone na boca? Não tem que ser por estás com a Moca. Claro, só pode ser, mas. Pá, acho que aí estava a ser um bocado injusto contigo próprio. Puta de estouro. Mas tu é que sabes também a Moca que tinhas, não é? Está bastante. Não sou eu. E não acordei chapado. Ok, então vamos embora. Dictaphone recording. Vou parar este. Claro, isso eu posso